3 vereadores e um advogado estão entre as 13 pessoas presas na operação para desarticular um grupo criminoso que seria ligado ao primeiro comando da capital, o PCC, suspeito de fraudar licitações no estado de São Paulo. As investigações revelaram que os criminosos financiaram campanhas de políticos em troca da facilitação em fraudes em licitações. Segundo os promotores, uma vez eleitos, os políticos direcionaram os contratos públicos para empresas ligadas à organização criminosa. Essas empresas, então, utilizavam os serviços para lavar dinheiro das atividades ilícitas do PCC. Ainda segundo a promotoria, para garantir o sucesso do esquema, a organização corrompia agentes públicos, incluindo políticos e servidores, que facilitavam as fraudes. Vamos ao debate. Caio, o Estado está perdendo espaço para o crime organizado? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é ponto pacífico aqui no nosso debate. A gente tem observado esse fenômeno em grandes capitais também. Agora, vejam só que curioso, porque convida a uma reflexão. Eu estava vendo a manchete da CNN sobre esse tema, diz o seguinte: PCC financiou campanhas políticas em troca de favorecimento em licitações, diz Ministério Público. Segundo as investigações, o grupo corrompia agentes públicos, incluindo políticos e servidores, que facilitavam as fraudes nos certames. Daí a gente vê, agora com o crime organizado, mas algo muito maior, até porque a gente está falando aí de contratos públicos no valor de 200 milhões de reais. Aí a gente entende, por exemplo, a dimensão de um petrolão, que foi o esquema de corrupção capitaneado pelo Partido dos Trabalhadores na década passada. Se a gente parar para pensar, basta aqui trocar as palavras. Ao invés de PCC, você colocava empreiteiras financiaram campanhas políticas ilegais em troca de favorecimento em contratos, diz Polícia Federal. Então, você percebe a natureza subversiva do financiamento ilegal dessas campanhas, e como o poder econômico que vem do crime, ele pode sim impactar a democracia de um país. Então, é importante a gente refletir porque, assim, são atores diferentes, mas, essencialmente, a democracia é corrompida da mesma forma. Então, com prestígio econômico indevido, com favorecimento a uma certa elite política que se serve, vamos dizer assim, do patrimônio público para se perpetuar ilegalmente no poder. Outra coisa que eu acho importante pontuar, eu posso complementar depois, Leandro. Ok, Zé, o Estado está perdendo espaço no combate ao crime organizado, na sua avaliação? Eu acho que já há algum tempo. O crime organizado, no mundo inteiro, ele tem uma ação muito contundente. Vamos olhar o que foi o crime organizado na época da Lei Seca nos Estados Unidos, vamos ver o que eram os narcotraficantes na Colômbia, vamos ver o que hoje acontece no Brasil. É uma realidade que, infelizmente, acontece. E o crime organizado, ele usa vários métodos. Ele acaba intimidando, ele suborna, ele incentiva a corrupção, ele se infiltra. O sistema político brasileiro ele é muito permeável ao financiamento privado, claro, muito permeável, é um sistema perverso. Eu ousaria dizer que o sistema político brasileiro é a porta de entrada para a corrupção. E não preciso falar de petrolão, posso falar de privatizações no passado, posso dar vários exemplos históricos de como a corrupção, ela sempre foi uma situação presente no controle democrático. E claro que as organizações criminosas percebem isso. Onde há organização criminosa, no mundo, elas bancam políticos. Elas infiltram pessoas nos cargos públicos de magistrados, membros do Ministério Público, etc. Isso é um dado da realidade. Então, no Brasil, por exemplo, é natural que o crime organizado banque campanhas eleitorais diante desse sistema, eu diria, arcaico e antigo e equivocado que nós temos, e aí exija destes parlamentares ou prefeitos, ou seja lá que for, governantes, que façam o seu jogo de lavagem de dinheiro ou então de ganhos. Como os governos muitas vezes e sempre precisam ter maiorias parlamentares, eles acabam cedendo espaços para emendas, para obras, para os partidos políticos para que eles possam governar. Qual é o resultado? Esses que foram eleitos pelo crime organizado servem ao crime organizado. Isso em todos os espectros políticos partidários. Não vamos demonizar um espectro. Se eu disser que, não é a direita que tem... Não é verdade. Se eu disser que é a esquerda... Não é verdade. O crime organizado, ele se infiltra onde dá para se infiltrar.
Então, eu tenho que ter absoluta clareza que o crime organizado ele se vale das deficiências institucionais do Estado para se apoderar das vantagens que ele pode oferecer. O sistema político brasileiro fornece todas as vantagens para o crime organizado para poder se aproveitar. Agora, senhores, o tema violência pode ser o principal assunto das eleições em 2026? Caio. Sem dúvida nenhuma. A gente teve aquela pesquisa recente da Atlas. Em determinado momento, ele questiona, né, os seus entrevistados quais são os 3 principais problemas do país. Né, e 59% das pessoas consultadas disseram violência e tráfico de drogas. Não à toa você vê que esse número ele conversa, né, com a pesquisa Datafolha que a gente citou no bloco anterior, né, de que 7 em cada 10 brasileiros, especificamente são 67% dos brasileiros, são contra, né, a descriminalização da maconha e, obviamente, de todas as outras drogas. Então, esse vai ser um ponto importante. É um ponto importante, por exemplo, aqui na disputa em São Paulo. E foi muito engraçado, porque quando foi desvelado aí um suposto esquema envolvendo o primeiro comando da capital e grandes contratos no transporte público, o candidato da oposição, né, um militante radical de esquerda, o Guilherme Boulos, ele cobrou explicações do prefeito, ele foi aí, né, para as redes sociais, para a imprensa, e eu estava vendo aqui uma manchete do site noticioso Antagonista, né, diz assim: quem tem de se explicar sobre o PCC, Nunes ou Boulos? Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, cobrou explicações do prefeito da capital paulista, né, sobre as empresas investigadas por ligações com o PCC, mas foi confrontado por aliados, né, do prefeito, depois de circular a informação de que um dos coordenadores de sua campanha recebeu doação de um dos empresários presos pelo caso. Né? Então, assim, a gente já vê, acho como bem disse o Zé, não se trata de uma discussão de esquerda e de direita, mas no caso do Guilherme Boulos, a gente tem que lembrar também que ele prestigiou uma escola de samba implicada aí em escândalos relacionados ao crime organizado e que, inclusive, vilanizou, né, as forças policiais. A gente debateu isso aqui. Então, sim, Leandro, eu acho que a questão da violência, da segurança pública, do narcotráfico, isso tudo vai pesar nas eleições. Zé, o elo entre o PCC e políticos pode afetar as eleições aqui em São Paulo? Pode, agora especialmente, só dando uma refutação, talvez essa colocação do Boulos parta de um elogio que o prefeito Ricardo fez à empresa justamente que estava na mão de traficantes. Ele fez um elogio público e aí, questionado, ele se atrapalhou um pouco. Está na internet, vamos só olhar isso. Da mesma forma, qualquer candidato, eu inclusive posso ter recebido doações lícitas de gente ligada ao narcotráfico. Eu mesmo posso ter ido a eventos de pessoas em que o narcotráfico estava por trás e você não sabe. É injusto fazer esse carimbo político. Eu acho que é um erro. Nós estamos numa fase de intolerância. Fulano, olha, aquele lá doou. Vamos ver, doou ou como? Ele sabia, foi lícito, não ilícito, ele sabia, ele estava associado. Esses pré-julgamentos à esquerda e à direita não servem para bons propósitos democráticos, né? Acho que para 2026, que é o teor da pergunta, eu não tenho esse dom de futurologia. A conjuntura de cada momento histórico determina quais são os fatores, à época da eleição, que vão ser determinantes. Hoje a violência teria muito significado. Talvez em 2026 seja economia. Eu não sei como é que vai estar o mundo lá, eu não sei como é que vai estar a situação do desemprego. Ou seja, é impossível hoje antever os principais temas que pautarão a eleição de 2026. Hoje a violência é um tema importante que está colocado. Persistirá com a mesma força de 2026? Não sei. Ok, senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.